Olá, queridos amigos, irmãos e irmãs, seja você onde estiver, no Brasil ou até fora do Brasil. Receba com muita alegria a paz do Senhor Jesus e seja bem-vindo a mais uma Betel Dominical. Com muita alegria nós chegamos ao seu lar, à sua casa e levamos a você o melhor conteúdo e aquilo que Deus tem proporcionado por sua palavra. Estamos exaltando a palavra de Deus e fazendo com que ela seja um esteio para você nesta época difícil de pandemia. Nós, da Editora Betel, temos a alegria de chegar ao seu lar, sempre com uma palavra de acalento, uma palavra amiga, para que você vença e rompa esse desafio que nós estamos enfrentando. Esta é uma iniciativa da Editora Betel através da sua diretoria geral. E eu louvo a Deus que tudo tem sido feito para colaborar melhor com o teu aprendizado. Nós estamos aqui e vamos tratar assuntos importantíssimos da revista de Salmos. Eu aproveito aqui para deixar um abraço muito especial ao pastor Adriel Gonçalves. Ele é pastor ali no campo de Uberlândia, da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, onde o pastor Marcondes, que é o pastor presidente, tem feito um lindo trabalho. Eu louvo a Deus porque temos recebido muitos elogios e muitas pessoas dizendo o quanto a aula tem sido proveitosa. Eu agradeço, pastor Adriel, e tem sido uma bênção de fato. Hoje nós estamos aqui nos estúdios com pessoas mais do que especiais, sendo elas pastor Prates, como sempre, conduzindo bem a sua manifestação, as suas falas, colaborando sempre com o aprendizado de todos nós, apresentador do Foco da Lição, colaborador da Editora Betel há longos anos e com muita alegria, pastor Prates, hoje nós estamos aqui para compartilharmos mais uma aula incrível. Isso, a lição 7, né? Confiança em tempo de aflição. Muito obrigado, pastor Paulo, é uma honra estar com o senhor aqui, compondo essa mesa que presta esse trabalho tão importante para o nosso Brasil, mantendo a chama da EBD sempre em pé, né? A honra não é sua, é nossa de estarmos juntos e para todas essas pessoas que nos assistem, uma alegria. O pastor Marcos Santana hoje não está aqui, mas tem uma pessoa muito especial conosco, que é o pastor William. Pastor William, que é uma bênção de Deus, é pastor na igreja de Marechal Hermes, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Marechal Hermes, cujo seu pastor presidente é o pastor Magner de Castro Ferreira. Eu mando um abraço a todos os irmãos. O pastor William é pastor, teólogo e também psicólogo, exerce essa função e tem sido abençoador para muitas vidas. Tem ido diariamente, quase diariamente, praticamente diariamente, são uns 3 a 4 caravanas por ano lá para Israel. Então tem sido um canal de Deus. Seja bem-vindo a essa programação, pastor William. Pastor Paulo, muito obrigado pelo convite, junto com o pastor Prates, e a gente espera poder estar junto com vocês aqui e trazer uma grande aula para todos vocês. Se você deseja adquirir a nossa revista de Escola Bíblica Dominical, você pode baixar o aplicativo de forma gratuita nas plataformas, seja ela Android ou no sistema iOS, pela Google Play ou Play Store, ou também pela Apple Store. Você pode ali conferir, está denominado como Betel Editora, baixe-o gratuitamente e lá você pode navegar. Temos de outros produtos e tem sido de forma abençoadora a todos esses conteúdos. A nossa revista está no sistema EPUB, o sistema mais moderno que se tem em uma revista ou em um aplicativo digital. Por isso, clique, confira, baixe, faça o download, adquira, assim como está na tela aqui, esse QR Code direcionará você para as devidas plataformas. Vamos então àquilo que é o preâmbulo ou o que se constitui como prelúdio da nossa lição. Vamos falar sobre a lição de número 7, que tem por título Confiança em Tempos de Aflição, texto áureo. Texto áureo, pastor Paulo, está no Salmo 56:11, que diz: Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. É importante que você que esteja assistindo
tenha nas mãos uma Bíblia Sagrada, a revista da Escola Bíblica Dominical e uma caneta, juntamente com o papel, para que você faça as devidas anotações. Como a Bíblia está no Salmo de número 56:11, o texto, referência, nós vamos fazer então, de fato, também a leitura juntamente com você. Verdade aplicada. Verdade aplicada, uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Os objetivos da lição compreendem apresentar o contexto histórico do Salmo 56, observar aspectos da oração de Davi, como ele se apresentou a Deus, e também ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Essas são os quesitos, os objetivos desta lição. Texto de referência. Texto de referência da nossa lição de hoje está no Salmo 56, verso 1, 3, 4, 5, 6 e 8. Evidentemente que nós temos nesse salmo até o verso 13, mas a nossa lição ela para do 1 a 8. Vamos ter também na revista algumas sugestões para que você tenha um devocional diário. Ali você encontra tanto leituras complementares quanto também louvores para que você e sua família possam desfrutar deste momento de aproximação para com Deus. Vamos então orarmos ao Senhor Deus. O esboço da lição compreende no contexto histórico de Davi, a oração de Davi e a confiança de Deus em tempos de crise. Vamos fazer uma oração e eu convido o pastor Manuel Luiz Prates para que possa orar e apresentar ao Senhor. Obrigado, pastor Paulo. E nesse momento de oração, eu convido você a juntar-se a nós no nosso motivo de oração, que é ore pela paz e segurança no país e que os cristãos tenham mais esperança. Não há um pedido mais apropriado do que esse para esses dias que estamos vivendo. Vamos juntar em oração nesse momento? Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai eterno, estamos aqui, Senhor, estudando a lição 7 da nossa revista Betel Dominical. E o pedido de oração deste momento, Senhor, desta lição, é para que o Senhor traga paz e esperança. Senhor Deus, tenha misericórdia desta família, tenha misericórdia, Senhor, desta pessoa que está nos assistindo e acompanhando, Senhor, esta aula. Pai, entra com providência, traga paz no coração, abençoa, Senhor, a nossa cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, o nosso querido Brasil, todos os estados. Ó Deus, também todas as nações da terra, abençoa os governos, abençoa, Senhor, ó Deus, aqueles que têm a responsabilidade de trazer segurança, confiança para o povo, que haja calma, que haja paz, que haja tranquilidade, que haja, Senhor, acima de tudo, confiança, porque é por aí, ó Deus, que nós entendemos que está a nossa vitória. Pai querido, nós te agradecemos, porque o teu povo não entra em desespero. O teu povo, Senhor, confia em ti. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E é esta confiança que nós temos e é esta paz que nós pedimos ao Senhor para todos os habitantes da terra. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. A introdução nos revela alguns tópicos importantes ou algumas falas importantes. O primeiro é os precalços da vida fazem parte de uma vida cristã, ou seja, os precalços fazem parte da vida cristã. E um outro ponto muito interessante que eu ressaltei é a questão que eles não podem nos paralisar. Ou seja, da mesma forma que Cristo nos orientou inicialmente, dizendo que no mundo nós teríamos aflições, da mesma forma ele disse, tenha bom ânimo, porque eu venci. A expressão contida nos precalços da vida fazem parte de uma rotina normal de todo ser humano. Desafios, conquistas, angústias,
também momentos felizes, são o que nos reserva. Vivemos em um mundo em que nós temos tantos desafios que precisam ser superados. A introdução revela um ponto forte no contexto social de vida cristã. É verdade. Revela e muito bem contextualizada, não, pastor Paulo? Exatamente. E é isso que vamos estudar. O primeiro tópico vai nos ressaltar, pastor William, sobre o contexto histórico. O que nós podemos agregar à questão de Davi e aquilo que Davi vivenciou foi momentos difíceis de dor, momentos em que em todo tempo ele não deixou de confiar em Deus. Pastor Prates, pastor Paulo, nós vimos na lição passada sobre o valor e a necessidade do arrependimento sincero e contínuo. Na lição de hoje, tratando sobre a questão da confiança, tem um ponto muito interessante para a gente poder analisar, é o seguinte: veja que a confiança é tudo. Eu me lembro de um café do Comércio que tivemos aqui em Madureira, na nossa igreja mãe, e tinha um pastor indiano dando a palavra naquele dia, e ele usou uma frase muito interessante. Ele diz: nada na vida acontece sem confiança. Confiança é tudo. Veja, a gente está aqui agora dentro desse prédio. Eu não vi construir esse prédio, mas eu acredito que quem fez o prédio da forma correta para que ele não caia. Nós entramos num avião sem saber como é que estava o piloto, se a mecânica do avião estava sendo bem feita. Mas nós entramos porque nós confiamos. É incrível como nós depositamos a nossa confiança em pessoas que falham e deixamos muitas vezes de confiar em Deus, que é o Todo-Poderoso. Então acredito que essa lição há de ser muito importante, nos ajudar firmemente nesse momento difícil, nesse momento que todo o Brasil passa por dificuldades, mas nós atravessaremos com confiança esse momento e a lição de hoje será fundamental para isso. Amém. É preciso confiar em Deus em todo o tempo, é o que o ponto da partida revela, que é uma questão chave que linka esta fala tão brilhante do Senhor. Mas vamos então ao tópico 1, que trata-nos sobre o contexto histórico. Muito bem. Davi vivia um momento muito difícil. Veja que no tópico 1 nós vamos ver o contexto histórico, trazendo aí a luz para nós. 1 Samuel capítulo 21. Veja, Davi tem um desafio enorme. Davi é perseguido duramente pelo rei Saul. Numa época que não tinha negócio de legislativo, executivo, judiciário, está tudo na mão do rei. E o rei se torna o maior inimigo de Davi. É interessante que são 2 ungidos. Nós temos 2 ungidos nessa história. Um profetizou, recebeu de Deus um momento, uma experiência tremenda, mas caiu e vive nesse momento sendo devorado pelo ciúme, pela inveja, e vai levá-lo fatalmente à morte. O outro ungido tem uma promessa tremenda de Deus de viver um ápice de ser o rei de Israel. Mas agora, nesse momento, ele está vivendo um momento muito difícil, caçado por Saul por todos os lugares, perseguido por Saul como o bandido mais perigoso de Israel. Ele não tem paradeiro seguro, não tem paz. Aonde quer que vá, Saul está com seu exército perseguindo ele. Acredito que um exemplo disso bem interessante, pastor Prates, é quando Davi está no Négev com o grupo de homens leais a ele, e a Bíblia diz que todo o exército de Saul cercou Davi. Eu conheço bem aquela região lá, é uma região de vales e montanhas. Você imagina, Davi cercado ali naquele local, não tem para onde ir. O que Davi deve ter pensado? Eu imagino que Davi deve ter olhado Saul de longe, com sangue nos olhos, deve ter pensado: acabou para mim. Agora já era, vou morrer aqui. Saul estava com o exército todo de Israel. Ele podia perder vários soldados, mas ainda assim ele pegaria Davi naquele dia. Aos 48 do segundo tempo, quando tudo parecia perdido, chega o mensageiro e avisa que os filisteus estavam atacando o governo de Saul. Ele tinha que voltar às pressas. Eu imagino Saul olhando, a morte olhou olho no olho de Davi e Saul teve que ir embora. Todo esse contexto difícil da história de Davi vai acabar levando ele justamente para a região dos filisteus, a região de Gate, que era a tribo justamente onde anteriormente ele havia matado Golias. Golias era da tribo de Gate. Toda essa região dos filisteus que pegava desde onde hoje é a faixa de Gaza, Askelon, Asdod, toda essa região que pertencia aos filisteus, e agora Davi vai para Gate, o local que era do arco inimigo de Israel. Então, o ponto aqui interessante é a gente compreender que existia sim uma perseguição voraz contra a Davi. E tudo isso era orquestrado
em primeira fase por Saul. Vejamos então um ponto interessante, pastor Prates. O maior inimigo de Davi não foi Golias. Golias foi o início de uma grande perseguição a Davi. Porque quando Davi, de certa forma, mata Golias, o Ibope da cidade, o Ibope da região, o Ibope de Israel, começa a ovacionar, entendendo que Davi era um grande guerreiro. Eles não colocavam Davi como rei, colocavam Davi como guerreiro. E o rei Saul teve a sua forma uma oposição a Davi. Então, diante disso, os ataques em que Davi foi levado a fugir, ou melhor, a hostilização provocada para que Davi procurasse um refúgio, para que Davi fugisse, para que Davi tivesse a iniciativa de sair das cercanias de Israel e encontrar-se com seus maiores opositores, o povo de Gate, e ali ter que se submeter a uma questão muito difícil de ser compreendida, até mesmo nós irmos até o refúgio, ao lar dos nossos principais inimigos. Mas isso tudo faz a gente ter aqui mais clareza sobre este assunto importantíssimo. O primeiro ponto é o cântico das mulheres. Vejam vocês aonde é que uma música vai levar Davi. Davi chega com o exército de Saul. Nesse tempo, Davi é um valente do exército de Saul. Eles vêm de uma batalha contra os filisteus e vitoriosos. Quando entram na cidade, as donzelas recebem o exército cantando: Saul matou milhares, porém Davi 10 milhares. Quando Saul ouviu aquilo, acho que ele parou e começou a pensar: calma aí, eu milhares? Davi 10 milhares? Ele deve ter pensado: calma aí, o cara chegou agora, já é 10 vezes melhor do que eu, só falta ser rei. Então, a partir de então, Saul vai se tornar inimigo de Davi. É duro, é forte, mas é a palavra, inimigo de Davi todos os dias da sua vida. E vai passar a partir de então a perseguir Davi. Veja, Davi vai ter que fugir pela janela de casa à noite, para não morrer na mão do rei, na mão de Saul. Saul vai tentar cravá-lo na parede, pelo menos 2 vezes com a lança, quando Davi tocava a sua harpa. A vida de Davi vai ser uma vida difícil. Você pegando os salmos que falam sobre esse período da história de Davi, você vê como Davi sofre nesse momento. Você imagina, quando Davi vai parar na região de Gate, perseguido por Saul, quando Davi chega lá, essa música já tinha chegado lá também. E quando Davi chega lá, disseram para o rei de Gate, o rei Aques, disseram o seguinte: olha, lá estão cantando que Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Vejam que até lá essa música já havia chegado. Então, a realidade de Davi é a seguinte: Davi é um homem que recebeu uma unção para ser rei, Davi é um homem que recebeu uma promessa tremenda de Deus para ser rei de Israel, mas agora, aonde quer que ele chegue, aonde quer que ele fique, onde quer que ele pare, ele é perseguido. Se está em Israel, ele é perseguido por Saul, chega agora em Gate e vai ser também tratado de forma difícil, a vida dele está em risco nesse exato momento. Então, onde quer que ele chegue, a vida dele está em perigo. Se ele está em Israel, ele é perseguido duramente por Saul, por todo o território de Israel. E agora chega em Gate e também é tratado da mesma forma. Aqui fica uma lição importante para cada um de nós. A história de Davi não termina com a perseguição. O chamado de Davi vai levá-lo muito mais longe, mas os momentos difíceis foram superados, momentos difíceis. Quando a gente pega, por exemplo, 2 Reis, capítulo 7, quando a Bíblia diz que Deus exaltou Davi, que Deus deu descanso a Davi, fica nítido que Deus é um Deus que sustenta os seus em tempos difíceis. Quem sabe você mesmo agora, olhando para a lição de hoje, está olhando para a sua história, para a sua vida, para a sua família, e quem sabe em xeque nesse momento: será que eu creio? Será que as promessas vão se cumprir na minha vida? Esse não é o momento de duvidar. Esse é o momento de acreditar que o Deus de Davi, que o fez vitorioso em todo esse período de perseguição, também é o Deus da sua vida. Pastor Paulo, aproveitando o gancho, nós estamos ainda no ponto 1.1, esse comentário, brilhante comentário colocado pelo senhor aqui, está aqui no 1 Samuel 18, versículo 9, que diz assim, ó: e desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Nós estamos falando, pastor William, de algo que aconteceu por volta do ano 1050 a.C.,
no reinado de Saul, né? 1050 anos antes de Cristo. E a Bíblia diz que é isso que eu quero me chama a atenção, esse episódio, é uma coisa, pastor Paulo, que fica bem claro para mim, ó. Está no versículo, o senhor falou da lança, está logo no versículo 12 em seguida. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul, pelo que Saul se desviou de si, e o pôs chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. A palavra-chave aqui é prudência. Davi passando por tudo isso, as mulheres cantando, as mulheres reconhecendo o mérito não de Davi, mas o mérito de Deus, porque foi Deus que derrotou Golias através da fé e da atitude de Davi, né? O que faz a diferença não é a minha atitude, não é o Senhor. O Senhor é que é tudo na nossa vida, nós somos instrumentos. Mas Davi, ele tinha o quê? Ele tinha prudência. Então a palavra-chave que eu vejo aqui nesse tópico, muito bem colocado, chama-se prudência. O que vocês acham? Perfeito. Só colocar uma outra questão, veja, corroborando com o que disse nosso pastor Prates, veja que em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9, Deus já tinha nos advertido que nós também passaríamos por momentos difíceis. Todos nós também passaríamos por momentos complicados. Ele diz, por exemplo, no verso 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Quer dizer, é normal na experiência cristã as tribulações, mas angustiado aqui é a ideia de uma pessoa numa camisa de força, uma pessoa sem ação, uma pessoa sem mobilidade. Deus promete que nós vamos passar por tribulações, mas nós não ficaremos imobilizados, sem ação. Ao contrário, Deus vai nos fazer triunfar nos momentos difíceis. Ele diz perplexos, mas não desanimados, ou seja, é o choque. É aquela coisa do telefone que toca com a notícia tão chocante, tão impactante que você não tem palavras. Ele diz perplexo, mas não desanimado. Você não vai ficar prostrado. Perseguidos, mas não desamparados. Quer dizer, você não está só. É tipo aquela coisa do gato que pula para pegar o rato e no último milésimo de segundo ele consegue fugir. E por fim ele diz abatidos, mas não destruídos. É aquela pancada que desmaiou. Alguém pensa, agora morreu, mas daqui a pouco está vivo, levanta. Então essa é a promessa de Deus. Esses elementos importantíssimos contidos no tópico 1.1 é tudo ocasionado pela inveja de Saul frente a Davi. E tudo isso gerou em Davi um subterfúgio para que ele pudesse sobreviver. Ou seja, o caminho que Davi encontra é fugir. Davi é muito prudente, como o senhor disse, em não guerrear contra o ungido de Deus e, ao mesmo tempo, Davi foge, encontra diante de si alguns refúgios. E, por incrível que pareça, o refúgio que Davi encontra, ele vai procurar abrigo entre os inimigos do povo de Deus. Aqui é um ponto muito chave, que é o que vamos falar agora sobre o ponto 1.2, em que se trata sobre a ação dos inimigos de Davi. É interessante que Davi sai de Israel, busca a estratégia no momento de angústia, de ir para a região dos filisteus, para Gate. Davi vai sobreviver a esse episódio, mas chega a ser até engraçado. Cômico, né? Cômico, quando a gente olha como é que Davi vai sobreviver, a estratégia que Deus vai dar a Davi. Veja, Deus não mandou um anjo, não apareceu um anjo lá, porque Davi chega em Gate e aquela turma do corta o pescoço já vai em cima do rei. Ó, esse aí é herói deles, ele já matou muito filisteu. E nisso, Davi vê que a vida dele está em risco e não apareceu nenhum livramento possível naquele momento. Davi, então, deixa com que a saliva dele comece a correr pela barba, diz a Bíblia, e ele comece a abraçar as colunas, falar frases desconexas. O rei, quando olhou ele daquela forma, tem gente que tem repugnância de ver uma pessoa babando. Você imagina aquela saliva escorrendo pela barba, o homem abraçando as colunas, falando coisas sem nexo. O rei olhou e disse, olha, não tem loucos suficientes aqui para me trazer esse louco, e botou Davi para fora. Eu imagino quando Davi sai dali, olha para um lado, olha para o outro, está livre, limpa o rosto, obrigado, Senhor. E mais uma vez, Davi vai ver a morte cara a cara, olho no olho, e Deus vai livrar Davi. Aquilo que ele expressa no Salmo de número 56, versículo de número 6, ele vai falar que, pelo que disse, quem me dera asas como de pomba, voaria
e estaria em descanso. O texto vai dizer que eles eram incansáveis. Os inimigos de Davi eram incansáveis. Davi tudo que queria era descanso. E procurar descanso no abrigo de inimigo era a situação mais estranha que poderia se arrumar. E tem algumas ações que Deus permite que nós passemos, que isso é para refletirmos sobre a questão de nós estarmos diante de situações que jamais poderíamos imaginar. Mas mesmo assim, a mão de Deus estaria nos conduzindo. É isso que revela o texto, porque estar no abrigo do inimigo, não se corrompendo e tendo estratégia, é só Deus que pode realizar esses milagres. É verdade. Então, a lição que a gente pode tirar disso hoje para nós é que em Deus teremos sempre uma estratégia para lidar com cada uma das dificuldades que estamos atravessando. A Bíblia diz que como maçã de ouro em salva de prata é a palavra dita ou dada ao seu tempo. Deus tem uma palavra certa para o teu problema, Deus tem uma estratégia certa para cada uma das situações. No comentário bíblico de Mitchell Henry, vai dizer exatamente isso. O único objetivo de Saul e dos demais inimigos de Saul de Davi era arruiná-lo. Todos os seus pensamentos, todos os sentidos interpretavam palavras de forma maliciosas e todos eles estavam guardando continuamente para que destruíssem a alma e a vida de Davi. Mas a maldade deles não prosperou, porque nós vimos a boa mão de Deus conduzindo eles em uma situação completamente distinta. Quando parecia que tudo, como o senhor citou, né, chegou, agora vamos pegar Davi, estoura uma rebelião e eles têm que voltar. Deus sempre protege os seus, né? Quem tem promessa, pastor Paulo, pastor William, você que está nos ouvindo, descansa. Quem tem promessa, descansa, não descansa? Descansa, exatamente. Agora, uma questão importantíssima, diante de tudo isso, nós percebemos no 1.3 que Saul estava guerreando uma guerra em glória. E é o que vamos tratar. A guerra arquitetada por Saul contra Davi era em glória. Ela não tinha sentido. E quem estava de fato perdendo com tudo isso era Saul e o seu reinado. Isso o senhor concorda e todos os pontos a contribuir, o que o senhor tem a nos dizer? Quer dizer, se nós olharmos bem, de uma forma focada no que acontece, não havia um motivo, Davi nunca havia dado motivos a Saul para poder ele ser consumido pela inveja daquela forma. Ao contrário, Davi era genro do rei. E Davi era amigo íntimo de Jonatas, filho do rei. Quer dizer, tudo que Saul podia se alegrar era ter um genro dessa forma, dessa natureza ao seu lado, um grande guerreiro e etc. Mas consumido, um homem que perdeu a visão, perdeu a direção de Deus, vai acabar sendo consumido pela inveja, pelos ciúmes, e vai ver todo o seu reino ser deteriorado a partir disso. Pensa, quanto tempo Saul vai gastar ao longo do seu reinado com o único objetivo de matar Davi, caçando ele em todos os lugares de Israel, perdendo tempo precioso. E ao mesmo tempo, eu imagino quantas vezes Davi deve ter pensado, por que Deus? O que eu fiz para merecer isso? Nós vamos mais à frente falar sobre a injustiça, mas nesse momento a gente fica olhando e quantas coisas não começaram gravemente na nossa história através de coisas aparentemente insignificantes. Divórcios que chegaram a acontecer, que começaram, quando a gente vai conversar com os casais, eles dizem, olha, foram pequenas coisas, foram coisas até insignificantes, mas somadas, repetidas, acabaram levando a essa grave situação do divórcio. Então, a grande lição para nós nesse ponto aqui é entendermos de que muitas coisas podem acontecer até por motivos fúteis ou banais, mas que Deus estará conosco e ao mesmo tempo precisamos tomar cuidado, manter vigilância para que situações, mesmo que aparentemente inofensivas, não sejam uma brecha na nossa vida ou na nossa caminhada para nos destruir. Muitas das vezes nós desviamos de grandes pedras e acabamos tropeçando em pequenos pedregulhos. Isso é o que a lição nos ensina nesse tópico 1.3, é que muitas das vezes entramos em conflitos por pequenos problemas, tornando-os grandes, gastamos tempo, não só tempo, recursos,
a fim de provarmos as nossas razões. Nós entendemos que tem muitas brigas, conflitos, angústias que podem ser evitadas. O Senhor Jesus nos ensina isso. O próprio Deus, no encontro com Caim, orienta Caim dizendo: Caim, não permita que o mal domine a tua vida. Não permita que esta situação domine o teu ser. O pecado já está à porta. Ele teve a opção. Ele teve a opção de persistir naquilo que ele estava querendo. Era um mal ocasionado pela inveja também. Olha como a inveja é mortal. E permitiu que esta inveja sucumbisse à questão dele ser uma pessoa feliz. E veja que uma música cantada acabou despertando em Saul tudo isso aqui. Quer dizer, a gente acaba tirando dessa lição também a lição de que, por motivos fúteis, acabaram-se grandes amizades, grandes parcerias, grandes caminhadas juntos. E a gente está vivendo uma época hoje, principalmente com o avanço a rede social e a facilidade das redes sociais, a gente acabou vivendo um fenômeno qual a gente acabou se aproximando de quem está longe e nos afastamos de quem está perto. Isso. As pessoas hoje estão perdendo a capacidade de se comunicar, de olhar olho no olho. Você, às vezes, pega um telefone e você manda uma mensagem para alguém, ou telefona para alguém e a pessoa não te atende. Em questão de segundos, ela te manda uma mensagem dizendo: você me ligou? Ela é capaz de mandar para você 20 áudios, mas não te liga. Nós estamos perdendo a capacidade de nos comunicar, de olhar olho no olho, de resolvermos nossas diferenças e permitir, às vezes, que um pequeno problema, uma pequena situação que poderia ter sido facilmente superada com comunhão, com diálogo, com franqueza, com amor, acabe levando fatalmente à separação e ao distanciamento. Se porventura você está sofrendo de fato por essas razões que Deus colocou-nos a dizer, há uma oportunidade para você. Você pode não ser um homicida de um corpo físico, mas você pode matar alguém por suas palavras. Então, antes de agir, peça direcionamento para Deus e quanto mínimo o problema for, e mais rápido você tentar solucionar isso da melhor forma, melhor você será e melhor será as pessoas que estiverem ao seu redor. Deus te abençoe nesse aspecto. Pastor Prates, nós aqui tivemos o aprendizado desse primeiro tópico e ensinamos que você aí em casa aprendeu o quê? Maravilhoso, né? Fechando esse primeiro tópico aí, nós aprendemos aqui neste primeiro tópico que no Salmo 56, Davi, ele expressa ao Senhor a sua esperança, a sua súplica e os seus medos, uma vez que estava enfrentando diversos conflitos. Então foi isso que nós, resumindo, nós aprendemos desse primeiro tópico e vamos agora ao segundo, que é um tópico maravilhoso, né? A oração de Davi. Diante das crises e das adversidades, o momento da oração é um momento muito importante. Não é apenas reflexão, é oração, a ação de falarmos e colocarmos diante de Deus as nossas queixas, as nossas necessidades. Davi, sendo grandioso em perseguição, nunca se esqueceu de Deus. Mesmo diante de tantas injustiças, o interessante é observar que os aspectos da oração de Davi contribuem muito para que, diante das circunstâncias que ele estava enfrentando, ele pudesse ter o alimento para continuar a sua jornada. Vamos tratar sobre a oração de Davi. Veja que o primeiro elemento que aparece aqui na oração de Davi, do 2.1, é justamente a misericórdia. No Salmo de número 23, no Salmo do Pastor, no verso 6, Davi escreve dizendo o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que é misericórdia? Eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar isso. Conta-se que um pastor estava com um filho pequeno e o filho havia feito uma arte. O pai repreendeu ele e disse para ele que não fizesse de novo aquilo. Mas o garoto repetiu. E então o pai disse para ele: olha, se fizer de novo, eu vou dar 5 palmadinhas. Aí o pai olhou para o filho e falou: olha, eu vou dar 5 palmadinhas. Passou algum tempo, o garoto não fez de novo. O pai foi lá devagarinho, claro, ele não bateu no filho, mas só para corrigi-lo, foi lá, deu 1,
2, 3 palmadinhas e parou. O menino virou, papai, não era 5? Se sou eu tinha ficado quieto, né? Mas aí o pai virou para o garoto e disse, filho, eu vou te ensinar uma lição muito importante. Eu vou te ensinar o que é misericórdia. Passou alguns minutos, o pai pegou o garoto e falou, vamos comigo na praça. O garoto gostava muito de sorvete. Pai, vamos comigo na praça. E o garoto, mas vamos comigo. O pai parou em frente a uma sorveteria e disse para o filho, filho, qual sorvete que você quer? Ele disse, eu pensei que o senhor não quisesse nem me ver pintado a ouro. Qual sorvete que você quer? Ele apontou meio desconfiado ainda por maior. O pai virou para o rapaz do balcão e falou, pega o sorvete maior aí, esse na cestinha, e dá para ele. Quando o filho está com o sorvete na mão, o pai disse, filho, eu vou te ensinar outra lição. Eu vou te ensinar o que é graça. A misericórdia é quando Deus não nos castiga como nós merecemos. A graça é quando Ele nos oferece aquilo que nós não somos dignos de receber. Quando Davi vai orar a Deus pedindo misericórdia, Deus vai tratar com Davi num momento de risco, de perigo de vida, na mão de pessoas que odiavam ele. Deus vai tratar Davi com misericórdia e vai dar a Davi graça perante os olhos do rei. E Deus vai dar graça para que Davi possa ser livrado naquele momento, porque Deus ainda tinha promessas grandes a realizar na história de Davi. A misericórdia é uma coisa incrível. Gostei dessa exemplificação tão simples e bastante proveitosa. O que nós entendemos é que o primeiro ponto, ele pede misericórdia. Entendemos que Davi, nesta fase, ele não havia pecado. E, na verdade, não havia pecado. Ele não havia ocasionado pecado, o auge do pecado dele. Na verdade, o pecado, o ponto mais alto que se considera do pecado de Davi é Betseba, né? Ele não havia pecado com Betseba, mas já diante de si, mesmo diante de tantas perseguições e injustiça, ele clama a misericórdia de Deus. É um ponto importante para você se ater, porque a gente costuma avaliar sempre o pecado para qualificar o desejo da misericórdia. Eu pequei, por isso preciso da misericórdia. Já no caso de Davi, ele está sofrendo uma angústia e a misericórdia se aplica ao momento da angústia. A ausência, porque quem peca está sofrendo também. É verdade. E por isso ele precisa da misericórdia. E quem não está em pecado, mas está vivenciando a dor da perseguição, também está sofrendo. E necessita da misericórdia de Deus. E o que nós encontramos é que o Senhor Deus foi misericordioso para com Davi. É verdade. Pastor Paulo, aproveitando que o senhor acabou de falar sobre a misericórdia, posso ler Hebreus 4,16? Por favor. Diz assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia. É o nosso foco na lição aqui do tópico 2. É o foco na lição. Vamos para o 2.2, que trata sobre levas em conta minha peregrinação. Ou seja, Davi estava cansado de fugir também. Tem um ponto interessante que no verso 8 do capítulo 56 do Salmo, diz, tu contaste as minhas vagueações, pois põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Olha que coisa tremenda. É um aspecto da vida cristã relacionado à oração que é muito importante, principalmente no momento que nós estamos, que muitas pessoas acabam sendo muito rápidos em relação a querer as coisas e muito objetivamente acabam vivendo aquela coisa das bênçãos micro-ondas. Ou é agora ou não, 7 semanas é o máximo, vou fazer uma campanha. E Davi vai entender a questão da oração nesse momento difícil como mais do que uma válvula de escape, mais do que apenas um alívio emocional, mas entender que as orações dele realmente estão em Deus e Deus recebe cada uma delas. O odre, só para você que está assistindo agora essa aula poder entender, o odre foi um grande avanço numa época que não tinha garrafa PET, não tinha garrafa de vidro e as pessoas precisavam se locomover. Então como é que as pessoas faziam para poder viajar por longas distâncias e poder levar bebida? Principalmente nessa região, que é uma região de muitos desertos. O odre foi um avanço enorme nessa questão para poder as pessoas se locomoverem. O odre era feito principalmente de cabra, pegava-se a cabra, matava a cabra, cortava o pescoço
Então aproveitava-se, além do que queria para alimento, etc., pegava a cabra, abria, tirava os órgãos, tirava os ossos, abria, esticava o couro e deixava secando. Depois de seco, costurava então o couro da cabra e pronto, virou aquela bolsa, virou o odre. E é incrível, é muito interessante que mesmo em lugares de temperatura muito quente, a bebida dentro do odre, ela não fica quente, ela preserva a temperatura para a pessoa poder beber. Então é bem interessante essa questão, foi um grande avanço na época. Jesus vai falar do odre, vai falar nos evangelhos, por exemplo, que não se põe vinho novo em odre velho, etc. Então era muito usado o odre. Essa situação do odre, o salmista vai pegar, que era algo muito comum naquele tempo, e diz algo incrível. Enquanto que o líquido precioso da água ou do vinho, que era levado e carregado no odre para beber em momentos de necessidade ou de recreação, ele vai usar aqui e vai dizer: tu colocaste as minhas lágrimas no teu odre. Quer dizer, o salmista entende que tudo que ele está sofrendo, tudo que ele está passando, está guardado com Deus. Para Deus é o líquido precioso. Está preservado com Deus. Ou seja, não foi esquecido aquela perseguição, aquela traição, aquela apunhalada. Tudo está em memória com Deus. Esse é um aspecto da oração que faz muita diferença, porque a oração deixa de ser um monólogo. A oração se torna um diálogo. Eu quero garantir a você que nos seus momentos mais angustiosos ou difíceis, as suas lágrimas, as suas necessidades, suas piores dores, elas estão guardadas no odre de Jeová. Estão guardadas e lembradas em Deus. E no tempo certo, Deus vai tratar cada uma das suas dores. Interessante, corroborando com essa colocação, eu pesquisei isso sobre essa parte no Wesley, né, em seu comentário bíblico. E ele fala assim, ó, escola dominical é cultura, anote isso aí, ó. É verdade. Foram encontradas em escavações arqueológicas pequenas garrafas chamadas de lacrimários, que os pranteadores usavam para coletar suas lágrimas e que depois colocava perto do túmulo de seu ente querido. Com isso, Davi está simplesmente dizendo que Deus sabe como nos sentimos e como sofremos e que seus registros são precisos. Aleluia. Olha que interessante. Interessantíssimo. E olha, eu estou sendo muito edificado por essa segunda questão, que é acerca da dor, do sofrimento que ele passou, mas ao mesmo tempo a confiança que ele teve diante de Deus. Vamos entender qual é o terceiro ponto da oração de Davi, que é: faça a tua justiça, através do 2.3, onde ele pede, suplica a Deus a justiça. Davi foi leal, Davi foi fiel, mesmo Saul sendo injusto com ele e o perseguindo para matar. Um exemplo disso é quando Davi cortou a capa de Saul. Davi teve a vida de Saul na mão, mas Davi entendia que ele era ungido de Deus, ou seja, ele era uma autoridade sobre a vida dele e não cabia a ele fazer aquilo. Olha que lição preciosa sobre o caráter de Davi. E aqui, essa parte da lição é uma parte que vai justamente nos ajudar a lidar com uma das piores coisas que pode acontecer com a gente em momentos de injustiça: o ressentimento. Muitas pessoas boas, muitas pessoas de boa índole, de bom coração, permitiram que o ressentimento entrasse em seu coração em algum momento da sua caminhada. O que é o ressentimento? Se eu pudesse dar uma definição aqui sobre ressentimento, eu diria que o ressentimento é o veneno dos relacionamentos. Aonde o ressentimento entra, ele mata. A marca do ressentimento é a morte. Por exemplo, na vida de um casal, marido e mulher, se o ressentimento entra entre os cônjuges, ele vai destruir duas coisas que são essenciais numa relação a dois, que é o diálogo e a chama do sexo. Ou seja, ele vai destruir aquele casamento. Davi se nega a entrar pelo caminho do ódio, da mágoa e do ressentimento. Ao contrário, ele lamenta a morte de Saul. Veja que como Deus vai revelar para nós um aspecto tremendo em meio à perseguição de Davi. Davi poderia ter 1000 razões aqui para odiar Saul e se alegrar com a morte de Saul quando ele morreu e desejar isso. Mas Davi nunca desejou a morte de Saul. Davi nunca tentou matar Saul e Davi não se alegrou quando ele morreu. E aqui fica uma lição muito preciosa para nós. Não permita
que as injustiças que você passou ou situações difíceis que você esteja passando se tornem a brecha que o inimigo buscava na sua história. Tem pessoas que nunca permitiram que uma infidelidade conjugal acontecesse no seu casamento e até falam disso: eu sempre fui fiel a você, esposa. Eu sempre fui fiel a você, marido. Existem pessoas que nunca se corromperam por dinheiro. Não, eu só quero o que é meu e eu sou fiel a Deus, nos meus dízimos, e sou liberal em ofertar. Mas permitiram que através de uma injustiça, de uma calúnia ou de uma situação ruim que aconteceu, que lhe feriu muito, abrisse dentro dele a brecha fatal para o inimigo entrar em sua história. Quantas pessoas você já viu que não querem mais saber de igreja? Não quero saber de igreja, Deus me defenda de igreja, igreja é problema. Ressentidos, magoados, que transformaram na sua ferida a sua sepultura espiritual e hoje vivem só e desconfiados de todos, de tudo e de todos. Por isso, aprende a lição com Davi. Davi se negou a permitir que a injustiça levasse ele para o campo da revolta, onde certamente ele estaria exposto e vulnerável aos ataques do inimigo. Interessante isso. E Davi foi justo também, ele teve em toda a sua desenvoltura, tanto como rei, também ele lamentou de grandes outras pessoas, de grandes inimigos, ele lamentou as suas mortes também. E foi complacente, foi justo com as famílias também. A toda a casa de Saul, ele foi bondoso. Só um adendo rapidinho. Sim. Só para vocês terem uma ideia, vejam que na Bíblia não é só Davi, todos que venceram tiveram esse mesmo padrão de comportamento. Veja que José, pensem bem, José foi traído pela mulher do Potifar, o Potifar prendeu ele se negou a ser um esperto na casa do Potifar e manter uma relação extraconjugal com a esposa do patrão, foi preso por isso. Imagina, quando José bateu na prisão, ele foi colocado lá como um cara que traiu quem lhe deu tudo. Você imagina o que ele deve ter sofrido nos primeiros tempos na prisão. Agora, quando José se torna governador do Egito, eu pergunto a você, o que ele não poderia ter feito com Potifar e a esposa dele como governador do Egito? Eu imagino aqui, na casa de Potifar, quando bate a notícia, quando a notícia chega, José, aquele que você prendeu, agora é o governador do Egito. Ele era, de fato, Potifar como se fosse um administrador de uma questão. José poderia ter acabado com aquela família, dito, olha, você me perseguiu, agora eu vou me vingar. Mas quando o primeiro filho de José nasceu, ele colocou qual nome? Manassés. Esquecer. Eu vou esquecer tudo que eu passei, tudo que fizeram contra mim. Quer dizer, é um princípio dos vencedores, é um princípio dos que vencem. Se você quer vencer, você precisa liberar perdão, não pode permitir que esse tipo de sentimento durma com você, para que você não se torne uma pessoa envenenada, amarga e acabe destruindo a sua trajetória. Um ponto crucial foi também o perdão para com seus irmãos. O perdão com seus irmãos. Esqueceu. Né? Isso é importantíssimo. E já que você falou do primeiro filho, vamos falar do segundo. E o segundo filho, Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Olha aí. Agora, a gente não tem todas as respostas, sem fugir da lição, claro. Só dentro do assunto, mas a gente não tem todas as respostas. Por que Deus permitiu José parar na prisão? Ele poderia ter ido para casa do Potifar, imagina, o Potifar comentando, estou com um cara lá, estou com um funcionário lá, um empregado lá, um escravo lá, que ele é muito bom, vai te ajudar. Deus podia ter pego ele da casa de Potifar e ter levado para governador do Egito. Mas eu imagino que quando José senta como governador do Egito no seu trono, abaixo apenas do faraó, quantas vezes a soberba ou o desejo de vingança não lhe tentou o coração? Mas quando ele olha para as marcas de correntes nos braços, eu fico imaginando que quando ele olha para aquelas marcas, ele deve ter pensado, calma aí, eu acordei de manhã presidiário e de noite era o governador do Egito. O que impede, se eu sair da linha, que Deus me pegue de manhã governador do Egito e de noite eu volto para a prisão? Então aquelas correntes, aquela prisão também manteve José em muitos momentos de tentação na linha. Então, assim como Davi, muitos de nós passamos por situações que vão nos preparar para quando estivermos em posições mais altas, a gente não entre pelo caminho do ressentimento e da injustiça. Excelente, parabéns por essa explanação. Nós ensinamos e você aprendeu que na oração em que apresentou a Deus diante da circunstância que estava enfrentando, ele pede a Deus misericórdia, socorro e justiça. Aleluia. É isso. Nós vamos para o último tópico, onde trata confiança em tempo de crise.
nós estamos vivendo um tempo de crise, mas neste tempo se apresenta também o valor da confiança que temos em Deus. Ao escrever este salmo, Davi demonstrou àqueles que revelam que a confiança no Senhor em tempos difíceis, ela é um pressuposto infalível para que a gente possa aumentar a nossa oração, dobrar os nossos joelhos, buscar ao Senhor. E se você não tem fé, procurar a fé em Deus para que neste momento você possa vencer e romper com este desafio. Vamos falar primeiramente sobre o louvor à palavra de Deus. Como o Salmo é um livro devocional também para o louvor e a oração, nós encontramos aqui alguns refúgios para que no tempo de crise a gente busque a confiança em Deus. É interessante lembrar que também no livro de Salmos, Deus vai dizer que a sua verdade é escudo e broquel. Ou seja, Davi vai louvar a Deus pela sua palavra e se gloriar nela, se escudar e proteger nela, entendendo que Deus jamais faria uma promessa que não cumpriria. Eu fico imaginando que nos momentos mais difíceis, quando ele vê a morte cara a cara, ele deve ter lembrado, calma aí, mas Samuel foi lá, me ungiu rei, e Deus falou que eu seria o novo rei de Israel. Eu devo crer na palavra de Deus. A palavra de Deus não vai cair por terra. Se Deus me prometeu tudo que prometeu, Deus também já sabia tudo que eu ia passar. Deus não me prometeu o que prometeu sem saber que eu passaria por essa situação, por essa perseguição ou por esse momento difícil. Então, a oração de Davi que nós vimos e a confiança que ele demonstra aqui é justamente a confiança de alguém que está escudado em uma promessa, escudado na palavra de Deus. Uma ocasião, um garotinho de uns 10 anos perguntou para o pai assim: papai, o que é fé? Aí o pai olhou e falou: fé é confiar em Deus. Aí o menino falou: e o que é confiar em Deus? Aí o pai parou, coçou a cabeça e falou assim: depois eu explico. Aí o pai foi mexendo nas suas ferramentas, era um dia de folga, tá lá no sótão mexendo nas coisas dele. Daqui a pouco vem o garoto: papai, papai. O pai ouviu, respondeu: fala, filho. Eu quero descer aí, pai. O pai, depois de alguns segundos, chegou na entrada do sótão, olhou para cima e falou: então pula que eu te pego no colo. Ele falou: papai, mas tá escuro, eu não estou te vendo direito. Ele falou: mas eu estou te vendo, filho. Era de dia, o céu estava claro, ele estava olhando e falou: pode pular que eu te pego no colo. Ele falou: mas se eu cair? Aí o filho olhou para o pai no escuro: e se eu cair? O pai disse: mas pode confiar em mim, você não está me ouvindo? Pode pular que eu te pego no colo. Mas se der errado, pula. O garoto foi, ele pula. O menino coçou a cabeça, fechou os olhos e pulou. Quando o menino pulou, o pai sustentou, agarrou ele no braço e falou: filho, isso é confiar em Deus. Isso é fé. Então, talvez alguém que veja essa aula pense: então fé dá um salto no escuro? Não. Fé é você crer mais no que Deus está lhe dizendo do que nas circunstâncias que você está vendo à sua volta. Pode estar tudo escuro à sua volta, mas se ele falou que vai salvar a sua família, ele vai salvar. Pode estar tudo escuro à sua volta, mas se ele falou que a porta vai abrir, a porta vai abrir. E quem sabe agora, em meio a essa aula, Deus está lhe convidando hoje a confiar nele e está dizendo: pula, que papai te pega no colo. Muito interessante. E eu falo muito de Wesley. O Wesley fala sobre isso, sobre fé. Ele diz que crer, pastor, é viver sem tramar. Já leu sobre isso? Aleluia. Crer é viver sem tramar. Isso é ter fé, né? E é impossível viver uma vida cristã sem fé. É impossível dizer que crê num Deus tão grande e não possuir a fé dentro do seu coração. Talvez você precise desse estímulo para te dizer: ouça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, veja, confie naquilo que Deus está dizendo, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e de fato nós podemos ouvir Deus falando através da sua palavra, encher o nosso coração no tempo de crise, no tempo de adversidade, de fé, que vai nos ajudar a romper os desafios que nós estamos enfrentando. Vamos então para o ponto também que é vital, 3.2, que trata sobre o medo não prevalece diante da confiança. Então, aqui a gente vê o tópico que vai falar sobre medo versus confiança. E como lidar com isso quando você está vivendo num momento muito difícil, sob pressão, atacado, perseguido. Vejam, agora mesmo, enquanto a gente ministra essa aula para você,
nós vivemos um momento em que nosso país e o mundo inteiro vive em volta com a situação do Covid-19. Muitas pessoas hoje entram em pânico, muitas pessoas hoje estão apavoradas, assim, imaginando o que acontecerá nos próximos dias, semanas e meses, se a vida vai voltar ao normal, o que vai acontecer. O medo tem levado pessoas ao suicídio. Tem pessoas dando cabo da vida por causa disso. Pessoas hoje procurando ajuda psiquiátrica, psicológica, porque estão em depressão, ansiedade, sofrendo de pânico, porque não sabe, porque tem medo do que possa acontecer. E para o mundo hoje apavorado, a resposta é uma igreja que confia no Senhor. Nós não podemos permitir que o medo domine o nosso coração nesse momento. Você precisa entender uma coisa muito importante. O medo, ele dá ao diabo status de onipresença. O diabo é uma criatura, ele não é onipresente, ele não está em todo lugar. Mas o medo acaba dando para o inimigo um status de onipresença. Ou seja, ele já não precisa estar exatamente onde você vai para poder atacá-lo. O medo faz você vê-lo aonde ele não está presente. Então nós precisamos entender que a Bíblia diz claramente para nós que Deus não nos chamou para viver com medo. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia. Como é que pessoas vencem, por exemplo, o medo de andar de avião? Conhecimento. Quando as pessoas começam a ter conhecimento, quando as pessoas começam a ter informação, elas diminuem o medo de turbulência, por exemplo, o medo de viajar de avião, quando começa a receber informações e ter mais conhecimento sobre o operacional, sobre mecânica, como é que funciona um avião no ar, e tudo isso ajuda a pessoa a lidar com o medo. Aqui, o nosso conhecimento é sobre os céus, sobre a terra, sobre como Deus age, a fidelidade de Deus. Davi é um homem que tem sua fé baseada na palavra e automaticamente ele vai vencer o medo confiando naquele que é fiel para cumprir tudo o que promete. Em Lucas capítulo 1, verso de número 30, o anjo diz a Maria, não temas. Em Lucas capítulo 2, verso de número 10, aos pastores de Belém, ele diz, não temas. Jesus disse a Jairo, pai da menina de 12 anos que estava vivenciando um problema e morre, ele diz, não temas. Em Lucas capítulo 8, verso de número 50, diz isso. Aos discípulos que estavam enfrentando a tempestade marítima, em Marcos 14, 27, ele diz, não temas. E aos 3 discípulos que estavam com ele, no momento da transfiguração, disse, não temas. Em Mateus capítulo 17, 7, no Antigo Testamento, Deus disse a Moisés e ao povo que estivera com tanto medo quanto às pelejas, Deus disse em Deuteronômio 20, 34, não temas. O que nós precisamos diante de tantas crises é não temermos. Não permita que o medo sucumba diante de você a capacidade de acreditar que Deus ainda está no controle. O medo traz isso. O medo traz, onde tem a dúvida, a fé não pode existir. Onde existe o medo, a fé não pode prevalecer. Porque ou você tem fé, ou você permite que o medo domine essa situação. Vamos ao tópico 3.3. O senhor tem alguma consideração? Não, tá. O tópico 3.3 vai tratar sobre a confiança que move a oração. A Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 5, versículo 13, quem está aflito, ore. Acho que uma grande contribuição desse tópico é justamente nos despertar para a necessidade de voltarmos a orar. Nós vivemos uma geração que acaba tendo muito mais conhecimento acadêmico, muito mais bagagem do que outras gerações anteriores, mas isso não foi acompanhado por a prática da oração. Muitas pessoas oram muito pouco ou não oram e muitas pessoas deixam de experimentar a ação de Deus em momentos difíceis. E a gente precisa entender que orar não é apenas uma obrigação ou algo mecânico ou artificial. Além de nós aprendermos a orar nos nossos momentos difíceis, lembrem que os nossos filhos, a nossa família, nós precisamos ensinar os nossos filhos como eles vão lidar com os problemas da vida deles. Se eles não aprenderem a orar, como eles vão vencer quando eles tiverem que lidar com seus dilemas, com seus problemas? Então é um efeito dominó. Você não ensina a sua família, você não pratica isso, porque o maior ensinamento sobre oração não é simplesmente abrir um texto e dizer, olha, está escrito aqui, orar sem cessar. Não. Imagine o impacto que tem na vida de um filho, quando ele acorda de madrugada,
e olha para a sala, por exemplo, e vê o pai e a mãe de joelhos dobrados, dizendo: o Brasil está em crise, vamos orar. Olha a situação que está acontecendo com essa quarentena, vamos dobrar nossos joelhos, vamos desligar a internet agora, nós vamos fazer um período de oração para que Deus intervenha nessa situação. Nós precisamos orar, precisamos nos unir, precisamos buscar a Deus e precisamos ensinar nossos filhos para que eles também possam ter preparo, estrutura para que possam lidar com seus dilemas. Não basta ensinar nossos filhos e prepará-los para o campo de trabalho. Não basta apenas ensiná-los a estar preparados para vencer na vida do ponto de vista profissional. Precisamos ensiná-los a serem homens e mulheres de Deus para poderem também vencer suas demandas. Precisamos de uma família que ainda conjuga o verbo orar. Essa é uma missão importantíssima e descrita em Salmos diversas vezes, quando em momentos de adversidade, não só Davi, mas como outros também vivenciaram, grandes homens que lutaram, venceram de joelhos. Grandes batalhas que foram travadas, foram vencidas de joelhos. Nem sempre a oração é visível, dizia o Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, revelava isso, que nem sempre a oração é visível, embora seja muito eficiente. É através da oração, de uma vida diária de conversa com Deus, que a gente pode resolver muitos conflitos e dilemas. E os maiores conflitos talvez não está na forma externa, está na forma interna. Em cada indivíduo, em cada pessoa que precisa administrar, e por isso a oração a Deus, levando as nossas súplicas, a palavra de Deus lança sobre ele a nossa ansiedade, porque certamente Ele tem cuidado de vós. Veja que Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus venceu os momentos mais difíceis, tomou as decisões mais importantes, tendo orado primeiro. Quando ele foi separar os 12 discípulos, passou a noite inteira no monte orando. Quando foi livrar os discípulos da tempestade, no barco, no mar da Galileia, estava orando. Quando estava prestes a se encontrar com Judas e ser traído, prestes a ser levado para a cruz, havia passado a oração. Irmãos, imagine quando a Bíblia vai registrar isso em Lucas, que o seu suor se tornou tão intenso e começou a sair sangue. Ele começou a suar gotas de sangue. É interessante que até um tempo atrás a ciência emudecia com relação a esse fenômeno e alguns achavam até que era um mito, que era uma fábula. Mas hoje a ciência já explica que o que aconteceu com Jesus naquele dia no jardim do Getsemane é o que na ciência se chama de hematidrose, que na psiquiatria é o último estágio da depressão. Quando os capilares, que são os menores vasos subcutaneamente que temos pela pele, pelo corpo todo, da cabeça aos pés, começam a se dilatar. Angústia, ansiedade, o suor acelera, o coração bate mais e começa a suar muito. E então os capilares se rompem e começa a sair sangue junto com o suor em várias partes do corpo. Veja, Jesus passou por tudo isso, suportou tudo isso orando. Talvez algumas pessoas que estejam conosco participando dessa aula digam: mas você não sabe o que eu tenho passado. Você não sabe o que eu passei. Você vai superar tudo isso e muito mais, porque as lutas não terminam agora. Enquanto você estiver vivo, problemas acontecerão, situações surgirão, você tem uma vitória hoje, tem outro problema amanhã e a vida é assim. E você vai superar tudo isso se você aprender o modelo de Cristo. Davi aprendeu, José aprendeu, Abraão aprendeu. Todos os grandes homens da Bíblia foram homens e mulheres de oração. Eu quero colaborar com essa fala do nosso querido pastor William com o texto de Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Aleluia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Depois de uma maravilhosa aula como esta, eu gostaria de dar a oportunidade ao pastor William de fazer a conclusão, mas o senhor antes fazer o resumo que nós aprendemos e o que nós ensinamos também. Acho que ficou claro para todos nós que nós aprendemos aqui com esse último tópico que ao escrever este salmo,
Davi demonstrou atitudes que revelam a confiança no Senhor em tempos difíceis. Semelhante a isso que nós estamos vendo agora. Louvor à palavra de Deus e oração. Duas coisas importantíssimas que faz a diferença nesse tempo de crise e de angústia. Fechando esta lição, qual é a conclusão que podemos passar às pessoas que estão nos assistindo? Problemas difíceis sempre enfrentaremos. Problemas familiares, financeiros, saúde, uma doença na família, tudo isso que açoita e atinge todos nós, inevitavelmente sempre acontecerá em algum momento da nossa história. Como nós lidaremos com isso é que faz toda a diferença. Jesus está conosco, servimos a Deus, aprendemos a lição de hoje, o valor da confiança, sabe? E repito e friso uma coisa que disse aqui em algum momento. Em muitos casos nós confiamos em pessoas que nós nem conhecemos, como por exemplo quando entramos num avião, ou num prédio, ou num carro. E muitas vezes duvidamos daquele que nos fez a promessa, que foi Deus. Então, confie no Senhor. As coisas não ficarão como estão. Persevere, sabe? Não saia do centro da vontade de Deus. Fique na posição que Deus colocou você. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanecem para sempre. Ou seja, está determinado para todo aquele que confia perseverar e triunfar. Amém. Deus abençoe. Vamos encerrar orando por todos vocês e vamos abençoar a sua casa através do nome do nosso Deus, Jesus Cristo. Seja qual for o problema que você esteja enfrentando, Deus tem a solução. Amado Deus, querido Pai, Senhor e Salvador da humanidade, Jesus o Cristo, nós entramos em sua presença e agradecemos pelo teu favor, pela tua bondade, pela tua graça, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, neste instante, muitos dos teus filhos vivenciam a dor, sofrimento, angústia e não sabem como controlar toda essa pressão, Senhor. Nós rogamos que a tua mão sustente, Senhor, os teus filhos neste exato momento e faça triunfá-lo em tudo que eles possam prosperar. O meu pedido, Senhor, é que o Senhor trabalhe, Senhor, nestas famílias e possa fazê-las triunfar em tudo. Agradecemos por esta aula e damos graças a Ti e louvamos o Teu santo e poderoso nome, em o nome de Jesus. Amém. Querendo Deus, na próxima semana estaremos de volta com mais uma programação incrível. Vamos tratar a lição de número 8, apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. Eu agradeço a sua audiência e a forma amável que você tem tido para com a Editora Betel. Em nome da nossa liderança, em nome dos nossos diretores, do Conselho Deliberativo, nós agradecemos você. Pedimos que você assine o canal, dê o sininho, se inscreva no canal para que você receba os vídeos. A Editora Betel, junto com você, está edificando a casa de Deus.